Boa noite, companheiros da Rádio Causa Operária. Está começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora. Eu sou Adriana Machado, estou aqui com o Tiago Assad. Oi, Bachar. Oi, Adriana. Boa tarde, boa noite, bom dia também para os demais companheiros que já estão aqui acompanhando o nosso podcast. A gente está gravando o podcast hoje, na quarta-feira, 11 de janeiro. Ele vai ser exibido mais tarde na Rádio Causa Operária, hoje mesmo, quarta-feira, 11 de janeiro. Lembrando aos companheiros que estão escutando a gente, então, primeiro que o podcast é gravado, mas que vocês podem mandar mensagem, super chat, super sticker, e pedir para os companheiros para dar o like no vídeo, distribuir nas redes sociais, para todo mundo ajudar a divulgar a imprensa independente e revolucionária do Partido da Causa Operária, da Rádio Causa Operária e todos os nossos outros canais no YouTube. Hoje a gente vai falar da crise do imperialismo, o que a gente pode esperar nesse ano que está começando, de 2023. Mas antes de começar, lembrando a todos que a gente vai começar a Universidade de Férias, a Universidade de Férias do PCO, que todo mundo, quem não tiver feito a inscrição, pode fazer. Você tem o dia aí, Bachar, que está acontecendo? Então, aqui acho que começa agora, já no dia 14, nesse sábado. As pessoas que estão aqui no Brasil, aqui em São Paulo especialmente, mas no Brasil inteiro também, podem participar presencialmente. Vai ser num sítio aqui próximo aqui da cidade de São Paulo, onde os participantes vão poder desfrutar além do curso e de toda a convivência com os companheiros, vão ser do dia 14 até o dia 22 de janeiro, num hotel fazenda, assim, muito, muito legal, assim, com o tradicional futebol nosso que a gente sempre faz, vai ter piscina, passeios, muito lazer também, porque nós também não somos adeptos dessa coisa espartana, assim, de você ter que sofrer e se lascar na vida para poder ter mérito com alguma coisa, né? Um pouquinho de alegria não faz mal para o trabalhador, né? Uma piscininha, né, Bachar? Uma piscininha tranquila ali, entre uma leitura e outra, né? Quem quiser participar, tem o site acampamento.pco.org.br. É o 46º acampamento da Juventude Revolucionária do PCO, do dia 14 a 22 de janeiro. O tema vai ser uma crítica marxista do identitarismo. Vão ser aulas diárias aí com o companheiro Rui. E quem não pode comparecer, como eu, infelizmente, que estou aqui no frio de Nova York, vou ficar só escutando as notícias do povo, dos companheiros se divertindo na piscina, mas posso acompanhar os cursos. Quem está de longe pode acompanhar os cursos lá no site. Tem a inscrição do curso online, apenas R$120, vale muito a pena, para todo mundo poder discutir aí sobre o identitarismo, que, como a gente viu na posse do presidente Lula, está com tudo aí, dentro do Brasil, fora do Brasil, uma política imperialista para o mundo que a gente tem que aprender a discutir e combater, né, Bachar? É uma infiltração do imperialismo, né, no interior da esquerda, justamente para dividir a esquerda, né? A gente viu aproveitando que você tem um lugar de fala, né? Você está em Nova York, Estados Unidos, os efeitos dessa política entre os Panteras Negras, né? O Partido dos Panteras Negras. E isso foi uma lição que o imperialismo aprendeu na época e ele está voltando com tudo agora. E é importante a gente tomar o pé da situação, né? Porque isso está se mostrando uma arma cada vez mais de manipulação e também de divisão no interior da esquerda, no interior do movimento operário, para quebrar nossa força e facilitar o trabalho do imperialismo de destruir a gente. Mas com
o embasamento intelectual que o curso promove, nós com certeza vamos superar isso. É isso aí. O imperialismo tenta tirar a atenção da luta de classe, né? E a gente quer fortalecer a luta de classe. O acampamento vai acontecer no sítio Pé do Pico, na zona norte de São Paulo, fica no Pico do Jaraguá, pertinho de São Paulo. Então, todo mundo participando presencialmente, quem puder, e quem não puder estar presencial, entra no site, compra o curso online, que vamos estar todos lá. Quem não está presente pode ainda fazer pergunta, pode acompanhar ao vivo os cursos. Muito bem, Bashar. Vamos começar falando sobre o nosso tema, que é como é que vai ser o imperialismo esse ano de 2023. A gente tem os Estados Unidos, a Europa e, por consequência, todos os países do mundo passando por uma violenta crise de inflação, né? Ele começou principalmente por causa da pandemia. Na pandemia, a gente viu aí que faltou de tudo, faltou trabalhador, faltou produto nas prateleiras. O imperialismo aumentou as taxas de juros, os preços subiram. Aqui nos Estados Unidos subiram, eles falam 7%, mas o que a gente vê no supermercado é muito mais. Então, a gente vai falar um pouco o que significa isso, né? Só uma coisa que é interessante, porque isso dá a base de por que o imperialismo está num momento tão agressivo, né? Você mesmo colocou aqui, a pandemia, a economia mundial ainda não tinha se recuperado da crise de 2008, e a situação foi piorando ainda, porque eles foram empurrando com a barriga, tentando saquear mais os países atrasados com muita dificuldade. E a pandemia acabou provocando essa catástrofe ainda maior, né? Você mesmo colocou, teve a crise da cadeia de suprimentos aí, de chips, da própria produção alimentícia. Aqui no Brasil, a gente sentiu muitos efeitos disso, porque todos os países do mundo correram para proteger a sua produção agrícola, e o Brasil, submetido ao governo golpista do Bolsonaro, tratou de suprir essa demanda a custo, infligindo custos aqui muito severos para o próprio Brasil. A gente viu tanto que a comida ficou absurdamente cara aqui, mas a situação também não ficou fácil mesmo aí, como você está falando, né? Na principal economia imperialista, no principal sustentáculo do imperialismo no mundo, nos Estados Unidos. Né? Só concluindo aqui que isso está na essência na raiz assim, de todos os problemas que a gente vai discutir agora, de como o mundo parece ter entrado numa espiral de crise avassaladora a partir de 2020, 2021, né? E não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, né? A gente vê uma crise muito grande, muitos protestos, a inflação chegando a 2 dígitos na Europa. Então, é muito complicada economicamente a situação do imperialismo. E não só a pandemia causou essa crise econômica, né? Também, a partir do ano passado, de fevereiro, a gente teve o começo do conflito da Rússia na Ucrânia, que, com a política de tentar parar, destruir a economia russa, as sanções acabaram piorando a situação do imperialismo, né? Isso é aquele clássico típico de um regime já apodrecido, de tão decadente, né? Onde de um sistema econômico, né, muito podre, já que o remédio ele acaba causando também mais desgraça para o sistema, né? Seja ele biológico, seja ele econômico. A gente vê isso muito na natureza, no mundo natural, né? O capitalismo, tal qual uma idosa assim, muito decrépita, já à beira da morte, já usando uma analogia que humanamente pode ser meio mórbida, mas para o sistema econômico é muito positivo. Ele foi tentar tratar os seus males aí, saqueando a Rússia para tentar
superar essa crise, que eles não conseguiram dar uma solução e acabaram arrumando um problema ainda pior para o desenvolvimento da economia global. A gente viu o efeito disso na produção de alimentos, o trigo, que é uma base da economia mundial, da alimentação de praticamente todo o planeta, como ele explodiu no último período. O preço do petróleo, as chamadas commodities energéticas, né, principalmente o petróleo e o gás, sentiram os efeitos da política imperialista para tentar expropriar a Rússia. E isso é uma crise que não é um filme, né? Como a gente sempre fala, o filme ele termina, aparece a frase lá, o fim, e acabou. Na vida real, a coisa continua desenvolvendo. Parece uma música do Yes, assim, né? Não acaba, né? O imperialismo já mandou 100 bilhões de dólares, os Estados Unidos, propriamente, né, já mandaram 100 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso no momento em que o povo americano sofre com a falta de moradia, falta de trabalho, muita gente morando na rua, muita gente passando fome, a infraestrutura do país completamente em falta, as pontes caindo. O Biden falou que o orçamento para a economia ia ser 1 bilhão, perto dos 100 bilhões que já foram para a Ucrânia, não é nada, né? Sendo que todas as pontes, centenas de pontes do país precisam ser reconstruídas ou ter melhoramento aí. Então, é uma pressão muito grande que o imperialismo sofre dentro de casa. Os republicanos que tomaram o poder do Congresso já tentaram diminuir um pouco desse orçamento, né? E a guerra, o conflito da Ucrânia, apesar das mentiras do imperialismo, o que a gente vê é que a Rússia está completamente dominando a situação, né? Eles destruíram a maior parte da infraestrutura da Ucrânia. A Ucrânia está sem luz, sem água, sem energia, as pessoas passando muita dificuldade. São centenas de milhares de mortos combatentes na Ucrânia, e os Estados Unidos, o imperialismo, parecem dispostos a cumprir a informação que eles tinham falado antes, que eles queriam lutar até o último ucraniano, né? Essa frase, ela ficou famosa na Primeira Guerra Mundial, né? Os russos falavam isso dos franceses, né? Que os franceses, está no livro do Trotsky até, os franceses iam lutar até a última gota de sangue russo, né? Agora a gente está fazendo uma adaptação ligeira aqui, mas curiosamente na mesma região, o imperialismo disposto a lutar até a última gota de sangue ucraniano, dessa vez não para esmagar a Alemanha, embora a Alemanha acabe aparecendo como um alvo colateral aqui, mas sobretudo para saquear a Rússia, né? E esses comentários continuam, né? Tem outro dia um diplomata americano falou o sangue dele e as nossas armas, né? Continuam aí usando os ucranianos como bucha de canhão para tentar desestabilizar a Rússia através da Ucrânia, mas não está funcionando, né? Quem está ficando desestabilizado é o imperialismo, são os Estados Unidos e a Europa, e a Ucrânia simplesmente virando um buraco negro ali na Europa. E com isso tudo, muitas conversas sobre guerra nuclear, né? Que a gente fica sempre apreensivo e esperando que o conflito não chegue nesse nível, mas existe movimentação de armas nucleares e
muita conversa, né? Mas, ultimamente, teve uma batalha forte ali na região de Bakhmut, né, na Ucrânia, e mais uma vez mostra que a Rússia que está saindo vencedora, né? Uma vitória demorada que vai se estendendo aí. Muita gente no começo achou que ia ser uma intervenção rápida, e a gente já passou o ano inteiro, e a batalha, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, se deu ali muito intensa na região de Bakhmut, com muitos mortos. Então, uma vitória da Rússia, mas não é simples, né? Bastante complicada, vai se estendendo, e outros países vão entrando no conflito. A gente viu, a gente vai discutir aqui vários outros países, mas a gente vê aí a Polônia envolvida, o Azerbaijão mandando ajuda para a Ucrânia. A impressão que dá, ou o que a gente está vendo, né, é o mundo todo se reorganizando. Por exemplo, a Arábia Saudita, que sempre foi um aliado firme dos Estados Unidos, decidiu aí dar um passo de aproximação da Rússia e da China, né? Fez acordos econômicos com a Rússia e a China, e deixou o Biden a ver navios. A gente pode falar também da China, né, Bashar, que já foi falado pelos Estados Unidos que a China é realmente o foco maior do imperialismo. Eles, apesar de todo o investimento na guerra, no conflito da Ucrânia, os americanos insistem em falar que a China é o maior inimigo. Tem um jornal, o Taipei Times, que é um dos únicos jornais em inglês de Taiwan. Ele é um jornalista que chama Richard T. Fisher Jr. Ele escreveu que sobre Taiwan, em 2023, vai ser um ano para mobilização militar. E ele começa o artigo dele assim: para Taiwan, Japão e Estados Unidos, 2023 deve ser um ano de mobilização decisiva de pessoas e recursos militares, já que o Partido Comunista Chinês vem mobilizando seu povo e recurso há 40 anos, não apenas para destruir a liberdade em Taiwan, mas para avançar sua marcha assassina para a hegemonia global. A gente... o dossiê do PCO está saindo com uma matéria sobre como a Rússia não é uma nação imperialista, né? Só um comentário sobre isso, que enquanto você falava do Azerbaijão, eu me lembrei de uma coisa que eu queria comentar a respeito. As pessoas que têm um juízo profundamente destruído aqui pela propaganda imperialista, um exercício muito interessante para fazer é colocar no mapa onde que fica o Azerbaijão. E você pensar o seguinte: peraí, a Rússia imperialista tem um vizinho desse aqui mandando arma para o inimigo dele, mas como é possível uma coisa dessa? Eles estavam mandando equipamento para reconstruir a distribuição de energia, né, que foi destruída pela Rússia, mas mesmo assim, né? Se fosse um país imperialista, eles não iam deixar, né? Esse país já estava um país do tamanho do Azerbaijão, ainda mais, não é um. Você vê que os Estados Unidos com Cuba, que é um país do tamanho do Ceará, mais ou menos, eles já fazem um inferno ali, né? Os Estados Unidos não toleram nenhum tipo de regime que não seja uma coisa extremamente subserviente aos interesses norte-americanos.
A Rússia está em guerra com o vizinho e tem outro lá arrumando encrenca também, com som alto lá na orelha deles, né? A gente sempre tem que desconfiar quando vê essas coisas. Peraí, isso aqui é imperialismo mesmo? Que diabo de imperialismo é esse aqui? Tem um texto... já saiu essa próxima... Eu acho que está na última edição da revista Dossiê, uma matéria do Rafael Dantas sobre essa questão do... Não sei se é do Rafael Dantas, agora estou confuso. Mas sei que tem essa matéria. Que a Rússia não é imperialista, né? Mas agora, essa foi uma conversa que foi espalhada aí pela imprensa capitalista, né, para tentar arrecadar apoio contra a Rússia, né, apoio do imperialismo contra a Rússia, e agora eles colocam essa mesma conversa em relação à China. Depois do banco, que não é banco, né, a gente vê o imperialismo que é anti-imperialista, né? Como é que é o banco que não é banco? O Itaú tinha uma propaganda aqui que eles falavam que nem parece banco. Eu não sabia dessa, não. Tá bom, né? O imperialismo quer convencer a gente das coisas mais absurdas, né? Tudo bem. A gente continua aqui tentando trazer a verdade, abrir os olhos. Então é isso, companheiros. A China não está com uma marcha assassina para a hegemonia global, mas o imperialismo está usando isso para pressionar, né? A gente viu ano passado a Nancy Pelosi foi lá em Taiwan, causou tensão mundial e a China está se preparando, sim, com equipamentos militares para poder garantir que Taiwan vai continuar sendo parte do país, da China, né? E não vai sofrer aí mais um golpe. Tem muita movimentação do imperialismo para tentar dar um golpe ali em Taiwan e tentar separar, né? Então, outra... A gente vai ver isso daí também, pelo visto, né? Aparentemente. O malvado imperialismo chinês, a propaganda nesse sentido também, que parece que eles estão preparados. Você vê que vai ser outra loucura, porque Taiwan está dentro da China. Você vê que é uma superpotência imperialista que não é que não controla mais suas fronteiras, não controla nem o que acontece dentro do próprio país. A China teve que foi engolir em seco aqui no último período a visita da Bachelet lá na região dos uigures, né? No leste do país, no oeste do país, aliás. Provavelmente os únicos muçulmanos que o imperialismo gosta no mundo. Mas o imperialismo gosta deles para usar eles como ponte de desestabilização da China. E outro ponto de ataque contra a China, que é justamente essa tentativa do imperialismo de usar Taiwan como uma cabeça de ponte aqui. Nesse caso, é ainda mais interessante porque eles já começaram a fazer exercícios militares, né? A rede do Qatar, Al Jazeera, chegou a descrever que uma eventual vitória do imperialismo na China seria como uma vitória daquele famoso personagem Pírrico, né? Ele ganha, mas destruindo absolutamente tudo, não sobra mais nada, né? Claro, os Estados Unidos têm condições militares de arrasar qualquer país no mundo. Agora, tem condições políticas, né? Isso que a gente tem que ver. Tudo indica que não. A gente está vendo agora pelo próprio caso da Ucrânia e outros também que já demonstraram. A gente sempre lembra que toda essa crise do imperialismo, essa nova onda de crise, ela começa quando um bando de criadores de cabra
vivendo ainda num período tribal, praticamente antes do Estado, uma sociedade totalmente anacrônica como a do Afeganistão, botou o imperialismo para correr porque já não havia mais condições políticas de sustentar aquela invasão, políticas e financeiras também, né? Os Estados Unidos tiveram que abandonar o Afeganistão, um dos países mais pobres do mundo, desencadeando ali uma sequência, uma nova frente de crises, né? Que vai animar os russos. A gente está vendo agora também os chineses muito contidos, mas eles também, ao mesmo tempo, muito felizes de ver o retorno de um governo mais nacionalista, né, no Brasil. E na África também, uma onda de levantes na região do norte da África que vai jogando mais crise, vai jogando lenha aqui no combustível dessa crise terminal do imperialismo, né? A gente vai chegar na África, mas por enquanto ainda na China, as notícias de hoje são que os Estados Unidos e o Japão estão estendendo a sua estratégica aliança militar para deter a China. Sim. Um comentário sobre isso rapidinho. Você vê que a coisa ela é esquisita quando a liberdade está sendo defendida aqui, como diz essa propaganda aí do regime dos opositores de Taiwan, né? Quando a liberdade está sendo defendida por duas forças imperialistas que promoveram verdadeiros massacres assim escandalosos na China, né? Os dois países, Estados Unidos e Japão especificamente, foram na China o equivalente à ocupação nazista do leste europeu. Que esses dois países fizeram ali na China não foi brincadeira na Segunda Guerra Mundial. E aí, de repente, na loucura da propaganda imperialista, eles viram os defensores da liberdade dos chineses. Uma coisa totalmente absurda, né? Para quem conhece minimamente a história. Inclusive, o embaixador chinês, deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui, o Xiao Qian, ele falou que a história pode se repetir. Ele estava falando para a Austrália para tomar cuidado com o Japão, que a Austrália já foi atacada pelo Japão na Segunda Guerra Mundial e que eles podem fazer isso de uma vez. Aí ele fala, se você esquecer a história, ela pode se repetir. Xiao Qian, em Beijing, o grupo de Beijing que foi para a Austrália na terça-feira. Os Estados Unidos estão, junto com o Japão, mexendo ali nos equipamentos militares, principalmente em Okinawa. Fala aqui que o secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, se reunirão hoje com os colegas japoneses para ajustar a presença de tropas americanas na ilha de Okinawa. E vão fazer um tratado ali de defesa mútua para a criação de uma força espacial do comando espacial pelo Pentágono, ou seja, uma movimentação muito importante, né, dos Estados Unidos e do Japão contra a China, abertamente contra a China. A E China contra a Coreia do Norte também. Pode falar. A China, desde o ano passado, isso está sendo difundido, né? O diretor-geral da CIA já alertou que, apesar de tudo que acontece no leste europeu, na guerra, né? Como você mesmo lembrou no começo, a China continua sendo alvo prioritário, porque também é um país, assim, é um colosso aquilo, né? O Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, parece gigantesco e mas a China tem 1 milhão de quilômetros quadrados a mais de território do que o Brasil. Isso aqui é uma coisa
enorme, né? Colossal. As proporções chinesas são todas gigantescas, né? O tamanho, a população, é o tipo de rebeldia ao imperialismo que a ditadura global simplesmente não pode tolerar. A China precisa ser destruída também para fortalecer o controle do imperialismo sobre o mundo. E eles, nesse momento de crise, principalmente, né? É porque, principalmente economicamente, a China é muito forte, né? A China que aproveitou aí da exportação todos os trabalhos do imperialismo para lá, ficou com uma posição muito forte, né? No mercado mundial, teve um crescimento muito grande. Por exemplo, a China é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil e está colocando aí a influência no mundo inteiro. Você já falou da África, mas, por exemplo, eles perdoaram as dívidas durante a pandemia dos países africanos, coisa que o imperialismo não faz, né? O imperialismo só toma, e a China tem uma política que eles falam de solidariedade. Eles realmente investem na infraestrutura, no desenvolvimento dos países, né? Não é só igual os Estados Unidos, que é arrasar, pegar seu ouro todo e deixar lá o país na lama. Então, depois ainda arrancar seu couro lá para ver se vende, pega seus ossos para transformar em farinha em comida de boi, não deixa nada. Quanto mais puder arrasar, melhor. é por isso que a China fica batendo nessa coisa de multipolaridade, né? Para tentar colocar aí uma imagem de que eles não querem liderar o país e sugar o sangue de todo mundo. Eles querem um desenvolvimento, toda a Rota da Seda é isso, né? Um desenvolvimento solidário, onde todo mundo ganha, né? Uma coisa civilizada, racional, coisa que, por imperialismo, é muito difícil de entender. Eles só entendem que eles querem o deles e o problema do que acontecer com os outros. Então, aí a gente está vendo na Europa, que seriam os maiores aliados, né, que fariam parte do jardim imperialista, estão sendo aí julgados aos leões também, né? Acho que é justamente por aí que a gente vê também como é falsa essa percepção de o imperialismo chinês. Porque se a China fosse uma potência imperialista, ela fatalmente teria o mesmo tipo de política, né? De dane-se o resto do planeta, eu vou arrasar todo mundo que tiver na minha frente para garantir o meu. Mas eles mesmos têm a consciência de que eles não são, no final, apesar de todas as proporções chinesas serem gigantescas. É um país ainda muito atrasado e comparativamente, assim, mais comparativamente com suas proporções mais pobre do que as nações imperialistas. Eles buscam uma teia de proteção para eles mesmos, né? Que é interessante. Você vê que eles vão apoiando. Acho que eles têm base na Eritreia, se não me engano, né? A China, no Djibouti. No Djibouti, isso. Desculpa, no Djibouti. Ali do Eles lado. vão. Exato. Então, eles vão apoiar os levantes aí do norte da África, eles vão apoiar os regimes nacionalistas de esquerda, principalmente, né? Claro, nacionalistas só pode ser de esquerda na América Latina, mas os chineses, eles têm essa percepção de que se eles não impulsionarem um movimento de enfrentamento ao imperialismo mais forte, mais decidido, né, eles mesmos vão ter muitos problemas nas suas próprias fronteiras. O imperialismo, com a estabilidade política, a estabilidade do domínio imperialista sobre essas porções do mundo, elas tendem a favorecer a agressividade do imperialismo contra a própria China, uma coisa que o stalinismo nunca entendeu, mas os chineses, nos últimos anos, parecem ter acordado para essa realidade e estão muito decididos aqui a se proteger, o que é uma coisa
ainda que a gente não tenha nenhuma simpatia assim pela burocracia chinesa, vamos lembrar que é um país que tem bilionários, né? Uma coisa não guarda mais nenhum resquício de república operária como no passado, mas é um país importante no enfrentamento contra a ditadura do imperialismo e, nesse sentido, por mais que eles sejam mais moderados do que os russos, eles acabam bagunçando muito o coreto, que é muito positivo, né? O orçamento para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos esse ano, 2023, é mais de $1 trilhão, que é uma loucura, né? Você pensar que o povo tá passando fome. E tem um general, James Bierman, que falou no Financial Times ontem ou antes de ontem, que a Marinha Americana e o Japão, junto com a OTAN, estão preparando o teatro de guerra para a guerra com a China. E fala, tem uma matéria no World Socialist Website, WSWS, que a matéria é os militares dos Estados Unidos armando o teatro de guerra com a China. E aí fala um pouco do orçamento também do Japão, orçamento da Marinha Americana, fala um pouco do Havaí, como que o Havaí vai entrar nesse teatro, porque tá perto, né? Então fala que o Havaí recebe muito dinheiro também. O governo japonês está gastando $80 bilhões, que é 2% do PIB deles. Então, a imprensa capitalista aqui nesse começo de ano já preparando para a guerra com a China. Isso daí é o exercício que eles fizeram, né? Muito no campo do planejamento, mas que foi levado a público, que eles chegaram à conclusão de que se tiver uma guerra lá, não vai sobrar pedra sobre pedra em Taiwan, mas a gente vê assim, já por esse tipo de quando uma coisa dessa torna-se necessária, né, por esse tipo de produção intelectual, o imperialismo ele não é diletante nesse ponto, né? Quando se trata dos próprios interesses, eles sabem muito bem o que eles querem, então você vê que já existe alguns passos adiante aqui no sentido de um conflito mesmo nas fronteiras chinesas. O Sul é algo que também deve estar no radar de todo mundo que está tendo que lidar com as questões políticas globais, né? Não, só concluindo que em 2023 essa propaganda toda, essa agitação tem um grande potencial, né, de ganhar um novo patamar aqui, de repente até um conflito mesmo, quem pode dizer, né? O ex-chefe da OTAN, o Anders Fogh Rasmussen, ele falou derrotar a Rússia na Ucrânia para deter a China em Taiwan. É uma loucura, já juntou, tem que vencer a Rússia na Ucrânia, porque senão vai perder Taiwan. Já juntou os dois conflitos aí. A Dinamarca já está meio que entrando também, né? Já está falando em entrar com armas nucleares e está ali do lado da Rússia, né? E esse artigo também fala que até Taiwan está mandando gerador de eletricidade para a Ucrânia.
É só um comentário rápido que você vê que essas coisas elas estão conectadas, né? O imperialismo precisa se estabelecer, ele vem de uma sequência de derrotas muito desmoralizantes, mas ele precisa se estabelecer como a força hegemônica e, e reforça também a percepção dada anteriormente de que é a China, por mais que a Rússia seja um inimigo a ser destruído aí, que interessa muito, o alvo prioritário continua sobre a China, né? Exatamente. E a China pode ser o objetivo principal do imperialismo, porque é a maior ameaça econômica, né? Mas o imperialismo, se vendo aí nessa posição de poder perder e com crise econômica, como você falou, Bashar, eles se tornam mais agressivos, né? A gente está vendo aí também outros conflitos aparecendo, por exemplo, a Armênia e a Azerbaijão. Tem uma matéria no Workers' World, que é um partido trotskista aqui dos Estados Unidos, e eles falam a Armênia e Azerbaijão, Estados Unidos dividem para conquistar. Ou seja, ali são dois países que estão perto da Rússia, né? Tem grande influência russa, e que estão sendo jogados um contra os outros, né? Teve uma estrada que é a única estrada que tem acesso ali à região de Nagorno-Karabakh, que foi fechada por ativistas, eles falam que eram ativistas climáticos, mas dá para ver que isso aí é uma coisa inventada, né? Fecharam um acesso a essa população ali no Nagorno-Karabakh e começou um conflito que a gente vê que uma região que já tem um conflito há muito tempo, né? Mas que meio que explodiu nessas últimas semanas também, a gente vê que é uma coisa que não é natural, que foi meio impulsionado ali. A gente sabe que o NED, que é a famosa, no PCO ficou famoso, né? O NED, que é a National Endowment for Democracy, uma instituição aí dos Estados Unidos que é usada pela CIA para dar golpe em vários países do mundo. Eles começam patrocinando a imprensa, grupos que defendem a liberdade, a democracia, os direitos humanos. Então, existe prova de que a NED está influenciando tanto a Armênia quanto o Azerbaijão, e a imprensa capitalista fica criticando a Rússia porque, em vez de pedir a intermediação e o cessar-fogo dos dois países, a imprensa capitalista fica falando que a Rússia não foi defender a Armênia, meio tentando pintar isso como uma traição da Rússia à Armênia na violação do Pacto de Defesa Mútua ali, tentando impulsionar esse conflito para ser mais um conflito de desestabilização da Rússia, né? Enquanto a Rússia tenta manter ali o cessar-fogo e manter a região fora de conflito, que não é interesse para a Rússia e nem interesse para a região, né? Ter mais guerra. Na hora de falar que não quer guerra, o imperialismo ele de duas medidas, né? É como a coisa muda, né? A Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara, também visitou a Armênia em setembro, e da mesma forma que ela fez em Taiwan, ela ficou falando na necessidade de defender a liberdade, a democracia. É o que a gente vê aí, o imperialismo impulsionando os conflitos.
isso é outra coisa, né? Porque a gente viu a tentativa do imperialismo em 2022 para frear a ofensiva russa contra a Ucrânia. Eles tentaram criar uma situação no Cazaquistão. Agora a gente já vinha vendo eles fomentando aí essa nova crise, né? É importante lembrar que o Azerbaijão tem 284 quilômetros de fronteira com a Rússia, então você não está falando de pontos aleatórios no mapa, né? Existe uma situação aqui, né, que favorece muito o imperialismo e desfavorece a Rússia. E, ao mesmo tempo, eles fazem essa campanha aqui para desmoralizar um pouco, tanto a moral, tanto no ponto de vista interno, os russos, né? Olha aqui como o governo de vocês é malvado, olha o que eles fazem com os aliados. O imperialismo esquece tudo que já fez com todos os seus aliados ao longo da história, né? Todos, até Hitler, até Mussolini, né? Todos eles. Mas os russos agora estão sendo mais uma frente de campanha de campanha de desmoralização dos russos, né? Mas esse é outra frente pela qual o imperialismo tenta controlar o ímpeto russo. No Cazaquistão não deu certo, eles não desistem, né? Então vão pro Azerbaijão aqui e a Armênia. E outra situação que a gente vai ter que ficar atento também ao longo de 2023, porque isso que diz respeito diretamente também à capacidade dos russos de se protegerem suas fronteiras, né? Na medida em que eles conseguirem manter a paz nessa fronteira, eles vão conseguir também evitar uma coisa muito ruim, que é a abertura de outra frente de batalha no meio de uma guerra, né? E a gente está falando desse rearranjo da geografia política do mundo, né? O Azerbaijão e a Armênia, que seriam aí aliados russos, estão sofrendo essa desestabilização por causa desse conflito. O Azerbaijão se aproximou aí à Ucrânia, mandaram também, como Taiwan, equipamento para reestruturar a energia que a Rússia destruiu, que é ir diretamente contra a Rússia, né? Mas outros países, por exemplo, Israel, que é praticamente mais um estado americano ali no centro do Oriente Médio, agora já está se aproximando à Rússia, né? O Israel, que começou muito próximo da Ucrânia na guerra, denunciando a Rússia, agora, com o novo governo do Benjamin Netanyahu, eles têm um ministro de Relações Exteriores, o Eli Cohen, que falou que Israel vai adotar uma abordagem cautelosa em relação à guerra, e que eles estão temendo... Oi? Não, pode falar, desculpa. Eles estão temendo que as ações e as declarações israelenses pudessem levar Moscou a limitar a liberdade de operação de Israel contra os alvos iranianos na Síria. Ou seja, Israel, a Rússia está diretamente comprando os drones do Irã, né, para usar ali na Ucrânia, tem uma proximidade com o Irã e meio que limita ali na Síria. A Rússia teve muita influência, né? Quando o imperialismo desestabilizou a Síria, a Rússia entrou na disputa e meio que teve muito poder ali na Síria. E Israel está com medo desse avanço do Irã ali no Oriente Médio, de não poder segurar o Irã, então resolveu diminuir as críticas à Rússia em relação ao conflito da Ucrânia, que é muito interessante, né? Uma mudança muito
visível da perda de influência do imperialismo. Porque praticamente também é sei lá, isso aí, uma guerra de secessão, talvez fosse exagerado falar, mas o próprio setor muito direitista do imperialismo reconhecendo que do lado deles lá a coisa tá feia e que não dá para contar com as próprias forças aqui, né? O governo israelense sabe que está vendo que está numa situação aqui muito complicada, não dá para contar muito com os Estados Unidos nesse momento. E interessante que isso já vem aqui quase um ano de guerra, né? Ou seja, não é uma situação, não é uma posição tirada assim meio que no calor do momento, vem já de uma reflexão sobre a evolução da guerra no leste europeu e como que, apesar de toda a propaganda de que os russos estão lascados, que a Ucrânia venceu, a liberdade, a democracia, o bem, o amor, não sei o que lá, toda aquela coisa piegas, né? Apesar de tudo isso, quem está no meio da, quem está no fogo cruzado aí está vendo que é bem diferente a situação. O imperialismo é que está num momento de fraqueza muito grande. E a gente vai ver ainda mais desenvolvimentos nessa situação aqui, porque o fato de até Israel se rebelar com o imperialismo nos Estados Unidos é uma coisa muito expressiva, né? É uma coisa inimaginável até pouco tempo atrás, né? O Eli Cohen falou que ia ter uma posição mais responsável sobre a guerra da Ucrânia. É realmente uma surpresa e muito, muito grande e mostra como que o imperialismo está perdendo, né? Depois da Arábia Saudita nem atender o telefonema do Biden e recusar a manipular os preços do petróleo como o Biden estava pedindo, agora Israel abertamente fala que não vai condenar a Rússia igual estava condenando antes, que vai ser mais responsável. Mas é óbvio que o problema é a estabilização ali do Oriente Médio. Israel quer continuar dominando a região e está com medo do Irã, que, por causa exatamente dos Estados Unidos, já está provavelmente com guerra com armas nucleares, depois que os Estados Unidos resolveram, com o Trump, resolveram sair do acordo de guerras nucleares que foi mediado pelo presidente Lula, né? O presidente Lula... Falando do presidente Lula, o Brasil está em todos os jornais ao redor do mundo. Fala aí, Bachar. A gente está vendo também, né, uma coisa que a gente vinha falando faz tempo aqui no PCO, e o pessoal não dava muita importância, mas você vê que com uma semana de... Primeiro, a gente já falou bastante sobre a repercussão da eleição do Lula ao redor do mundo, particularmente os chineses, né, o resto do mundo, sobretudo os países atrasados, repercutiram muito de maneira positiva a vitória do Lula. No caso dos russos, dos países que estão enfrentando o imperialismo, sempre destacando a parceria que Lula pode significar para a luta deles mesmos também, né? Mas a gente viu que os mais animados com isso foram os chineses. Mas é claro que o imperialismo não ia deixar isso barato. Eu acho interessante isso porque não faz muito tempo o companheiro Rui estava lá no 247 falando que a bala ia cantar logo, logo aqui no Brasil, mas eu desconfio que nem ele imaginava que com uma semana as coisas já iam esquentar do jeito que esquentaram aqui. Isso é outro fator que mostra que o Brasil continua sendo uma peça-chave aqui desse tabuleiro internacional, né, para usar uma expressão talvez até um pouco gasta, mas que quando a gente olha de conjunto como que as coisas estão se desenvolvendo, né,
faz até um pouco de sentido, porque o Brasil ocupa que, do ponto de vista econômico, ele é a economia mais desenvolvida entre as nações atrasadas, né? É o que teve o maior avanço da indústria, da sua própria industrialização, como também ocupa um posto, uma posição geográfica que chave para isso, né? Está exatamente na área de influência americana, dentro da área mais sensível do domínio imperialista. A gente falou sobre como é importante para o imperialismo dominar as próprias fronteiras. Os Estados Unidos, apesar de dominar, estão enfrentando uma crise severa nisso, né? E agora ela tende a se acentuar com a ascensão de um regime de esquerda no principal país da América Latina, mas não vai ser aquele passeio, a vitória do amor. A gente está vendo que muito pelo contrário. O Lula está meio que numa posição aqui, meio como Jesus, né? Ele não veio para trazer o amor, mas para trazer a espada. A gente já estava esperando, né, esse ataque às instituições brasileiras. Repetiram muito o ataque que foi feito no 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos há 2 anos, né, quando o Biden foi eleito. E parece que o imperialismo já estava esperando esse ataque. E o que a gente vê com a repercussão na imprensa é essa coisa de falar de terrorismo, golpe nazista. A gente vê uma tendência que a gente vai falar ainda, que é do imperialismo de endurecer o sistema, né? Como se a gente viu com o 11 de setembro, que a guerra ao terror tirou aí os direitos essenciais dos cidadãos americanos, né, com a lei patriótica. E a gente vê que esse endurecimento do sistema no Brasil, de colocar manifestantes como terroristas, ser julgados como terroristas, isso é uma ação muito consciente do imperialismo para não permitir a participação popular no período que vai vir, né? Que a gente sabe, no PCO a gente fala muito que o governo Lula vai depender muito do apoio popular, que a gente vai precisar de estar na rua, a gente vai precisar fazer demandas, e parece que eles estão sendo muito conscientes em usar o que aconteceu como uma desculpa para endurecer o sistema, endurecer o Estado, a repressão do Estado, né? Eles que já fizeram tanta propaganda de que tinham que cercear a liberdade de expressão, agora estão fazendo essa propaganda de que a manifestação não pode ser livre. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas manobras do imperialismo. Esse é um problema mesmo. Porque no imperialismo, no final, ele, em algum momento, é claro que um regime com maior aparência democrática seria preferível, mas você vê que ele já não conseguiu conviver muito com os últimos governos do PT, que foram extremamente moderados. A ascensão do Lula agora, no momento de derrota do golpe, ele já apresenta uma característica muito diferente, porque você já tem uma população bastante radicalizada aqui, e isso é o tipo de coisa que em algum momento a coisa vai ter que descambar para uma ditadura muito incruenta, para eles conseguirem controlar a situação. O imperialismo, a direita, de modo geral, não tem nenhum problema em pegar uns malucos, manifestantes do seu próprio campo, e jogar eles na fogueira. A gente tem sempre que lembrar que Hitler chegou a matar uma parte, promover uma carnificina lá entre as próprias fileiras para controlar o pessoal, né? Isso aí não é... As facas longas, né? Exato. SA? Isso.
A SA, o imperialismo não tem receio de usar assim, os elementos mais enlouquecidos da pequena burguesia, da classe média, para impulsionar um movimento aqui que visa construir realmente isso que você está colocando, uma ditadura onde ninguém pode falar mais nada, ninguém pode contestar mais nada, qualquer tipo de manifestação. Aqui no Brasil já estava em. Você já teve essas leis que estão sendo usadas agora de defesa do Estado, que é uma coisa monstruosa, mas o Renan Calheiros, que é da base governista, está querendo criar uma outra, que é ainda mais monstruosa do que essa, para reforçar as características fascistas mesmo do regime político. Isso vai ser uma coisa necessária, porque sem um regime tão brutal quanto o que a gente tem na Colômbia, por exemplo, ou no próprio Chile, a coisa aqui no Brasil dificilmente vai ser controlada pela burguesia. E se a burguesia, se o imperialismo não controla o Brasil, a gente tem sempre que lembrar o que significa, porque a gente está. Nós temos. Você falou agora, por exemplo, US$ 1 trilhão que custa as Forças Armadas Americanas. Uma parte expressiva desse dinheiro vai sair daqui do Brasil. Nós temos aqui um orçamento de US$ 6 trilhões, mais ou menos, arredondando com alguns bilhões a mais, onde metade disso sai direto onde metade disso vira pagamento de juros e a maior parte vai para o estrangeiro. A maior parte é sugada pelo próprio imperialismo, e daí você financia toda uma rede tanto financia a fortuna dos banqueiros, né, aquele cassino da Bolsa de Valores dos principais países imperialistas, né, principalmente os Estados Unidos, mas também os consortes, né, os sócios aí menores, mas também financia essa máquina de guerra. Isso aí, se o imperialismo perde uma mina de ouro como o Brasil, as coisas vão ficar muito difíceis. E aí, não sei se você ia falar alguma coisa mais do Brasil, ou se a gente entra no... Não, eu queria só falar como que é aqui nos Estados Unidos esse endurecimento do sistema, né, que já acontece aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, em Atlanta, eles estavam construindo um centro de treinamento policial que ficou conhecido como Cop City, que é a cidade dos policiais. Que eles que estão tão preocupados com a natureza e a Amazônia, né, resolveram destruir 85 acres da floresta perto de Atlanta para construir um centro de treinamento policial. Então, foram vários jovens lá protestar contra a floresta e contra o aumento dos policiais, né? E teve uma hora que teve um enfrentamento, eram jovens, e jogaram pedra na polícia, e agora estão sendo processados como terrorismo doméstico, que foi a lei que eles mudaram aqui nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, e que mudaram também no Brasil em 2016, impuseram essa lei do terrorismo doméstico, que eu vi muita gente discutindo, né, o que é terrorismo, será que esses manifestantes são terroristas? O FBI, ele mudou a definição do terrorismo para incluir o terrorismo doméstico, justamente para impedir a dissidência, né? Então, não só eles usam a censura que a gente já viu aí, que foi o escândalo desse fim de ano, né, de que todas as agências de inteligência dos Estados Unidos falam para empresas de tecnologia quem que deve ser censurado, quais os temas que devem ser censurados. Eles trabalham diretamente aí junto com as empresas de tecnologia, mas também trabalham junto com os políticos fazendo as leis para não só fazer a censura da tecnologia, mas também para mudar a lei, para botar na prisão durante anos adolescentes aí que resolvam lutar contra o endurecimento da ditadura burguesa. É uma loucura, e é o que a gente está vendo que vai acontecer
no mundo, no Brasil, se a gente não lutar contra, né? E eu queria trazer aqui só mais uma matéria que eu tinha separado, para mostrar do enfraquecimento. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a economia dos Estados Unidos no geral, mas os Estados Unidos, eles impulsionaram a Frente de Libertação do Povo do Tigre na Etiópia, e que é um grupo separatista ali, e virou um conflito muito grande, né? E aí a Eritreia, que é um dos países que faz maior resistência ao imperialismo ali no norte da África, ajudou a Etiópia. Eles chegaram num cessar-fogo em novembro de 2022, e agora o embaixador da Eritreia está na Rússia falando que a gente está construindo um outro mundo nesse momento, e os africanos poderão respirar livremente quando estiverem livres da influência americana e francesa. Então, um movimento anti-imperialista na África que a gente deve seguir também no Brasil. A gente só vai poder respirar livremente quando ficar livre da influência americana e do imperialismo nos Estados Unidos, né? Então, vamos ter que lutar muito para isso. A gente já viu no Mali, eles já expulsaram a França, então, com um movimento anti-imperialista grande, Eritreia e Etiópia, e a gente deve seguir isso no Brasil também. E cada vez mais isso vai ser necessário, né? Entrando aqui um pouco a gente já está bem avançado com o horário, mas cada vez mais vai ser necessário um enfrentamento duro nosso, né, Dele? Porque a situação do mundo, ela obriga o imperialismo a ser agressivo assim no nível que talvez nossa geração nunca tenha visto, porque finalmente isso aqui não sai, essas loucuras todas que o imperialismo vem fazendo. Você vê o caso da Eritreia aqui, que talvez merecesse uma discussão melhor num programa à parte, porque é muito interessante a história dessa região da África, uma história recente, né? E mostra que o imperialismo está num momento de debilidade muito grande, e em função disso, como toda fera coada, ele se torna mais agressivo ainda. E isso vem a gente começou a falar no começo, é bom, né? Estava falando no começo do programa sobre a sequência de crises que vão escalando, e o capitalismo, de modo geral, no ponto de vista da economia global, assim, ele já chegou num estágio que ele está completamente insolvente. O PIB mundial, a produção de todas as riquezas, ela não dá conta do endividamento global que se produziu ao longo dos anos. Isso no momento em que as taxas de juros nos países imperialistas, sobretudo, elas eram muito baixas. Mas ainda assim nós chegamos a 2023 com uma dívida global batendo em mais de 305 trilhões de dólares. É mais do que o dobro da produção global de riquezas. Isso não refletir no momento em que a crise inflacionária ainda não estava, só começou, né, a ser retomada, obrigando uma elevação da taxa de juros. Isso aqui tende a continuar, e existe a perspectiva de que a inflação continue alta. Isso está no relatório do Banco Mundial, e tanto a economia mundial deve retroceder. Existe a perspectiva de recessão para 2023, aliada com a continuada da alta dos preços, o que coloca a elevação da taxa de juros numa constante ainda para o mundo em 2023, né? Mantendo-se esse cenário, porque finalmente essa aqui é a única saída que a burguesia tem para controlar a inflação. A outra
eles jamais vão fazer, que é elevar os salários. Essa seria a política operária, né? Se os preços sobem, você sobe o salário e pronto, tá feito, tá resolvido o problema. Mas isso... Para eles... eu quero achar qual que é esse patrão do planeta que vai concordar com uma coisa dessa. Quanto mais a inflação sobe, mais difícil fica se livrar dela, né? Eles estão tomando essas medidas drásticas. Eles aumentaram aqui nos Estados Unidos a taxa básica de juros de 0% para 4%, porque eles acham que se aumentar a taxa de juros, fica mais caro o acesso das pessoas e das empresas para pegar empréstimo, e ajuda a diminuir o fluxo de dinheiro e a demanda por casa, por carro, por trabalhador. Por e comida, aí, né? As pessoas vão comer menos, né? É ótimo. Estão falando, a imprensa inglesa tem um tanto de matéria falando sobre que comer inseto não é tão ruim assim, que comer árvore de Natal é muito bom para a saúde, não jogue sua árvore de Natal fora, coma a árvore de Natal. Mas a ideia é de que se a economia desacelerar, a demanda, em teoria, vai alinhar a oferta e reduz a inflação. Mas é lógico que isso não vai acontecer, né? E essa questão do salário é muito impressionante, porque aqui nos Estados Unidos eles fizeram um estudo. Fala que em 1974, que foi a última queda da Bolsa, né, que a gente sempre aprende no PCO, que foi o início da crise mesmo que a gente está vivendo, foi em 1974 e começou a política imperialista. Naquele ano, o salário mínimo nos Estados Unidos era de $2. Isso, segundo um sítio Dollar Times, equivale a $12 de 2022. Mas o salário mínimo federal hoje nos Estados Unidos é de 7, não de 12, de 7, ou seja, quase metade. Aí tem um estudo da corporação Rand, que é uma dos think tanks mais imperialistas, mais importantes. Eles falam que a burguesia, nesse tempo de 75 até 2018, roubou 50 trilhões de dólares dos trabalhadores, porque a produção continuava, mas porque o salário não aumentava, o lucro foi para os patrões. Ou seja, 1% da população ficou com 50 trilhões a mais do resto dos 90%. Ou seja, não tem aumento de salário mínimo nos Estados Unidos desde os anos 70. É uma loucura. E, enquanto isso, eles tentam resolver pela repressão e pela guerra, né? Só acrescentar aqui uma coisa, e um outro fator importante também para isso é a expropriação dos países atrasados, o que coloca, sobretudo, esses três que a gente citou, Rússia, China e Brasil, numa posição de destaque para que se mantenha a estabilidade interna das nações imperialistas, né? Um outro dado que eu queria dar aqui, que é impressionante, é que com a pandemia, a mortalidade nos Estados Unidos teve o maior salto em 100 anos. As mortes nos Estados Unidos aumentaram 19% entre 2019 e 2020. A expectativa de vida dos americanos só cai. E não tem índice maior para provar a crise do que a tendência de mortalidade, né? O povo está morrendo mais rápido. Mostra aí como que o imperialismo não está nem aí para o povo, só quer saber de roubar, rapinar, oprimir, reprimir a população mundial pelos interesses econômicos deles. Mas o mais interessante é que, por exemplo, o Business Insider, que é um dos órgãos imperialistas de economia mais importantes,
está falando que o mercado de ações, com certeza, vai ter um recesso enorme nos próximos anos. Recessão. É uma recessão enorme nos próximos anos. A BlackRock, que é uma das maiores empresas do mercado de finanças, eles já falaram que a economia está superestimando Existe um superaquecimento aqui, né? Da economia mundial, né? A BlackRock está falando que está todo mundo eu fico tentando fazer a tradução, mas às vezes não sai. Subestimando a ameaça de alta inflação. A BlackRock está avisando que os mercados estão subestimando a enorme ameaça que é a alta inflação. Falando aí que pode ter uma crise muito grande, e na Inglaterra eles estão adiando as retiradas dos fundos imobiliários, porque na Inglaterra o índice mensal os valores das propriedades caíram até 17%. Propriedade de capital caiu 5%, imóveis e escritórios caíram 9%, e os valores dos ativos industriais caíram 17,4% só em novembro. Então, a BlackRock, que é uma empresa enorme, que supostamente tem dinheiro infinito, está adiando aí o pagamento das pessoas que querem sair, liquidar as ações no mercado de imobiliário do Reino Unido, porque se fosse pagar todo mundo agora que está querendo sair, todo mundo quebrava. Então, esse anúncio foi feito alguns dias atrás, no dia 4 de janeiro, e hoje já tem essa notícia de que a BlackRock está anunciando aí que a inflação é uma ameaça muito grande, que ameaça todo o sistema financeiro. Isso acaba tendo consequências para essa questão da crise inflacionária, que ela volta agora com força, né? Ela acaba tendo consequências para esses fundamentos da economia, porque você pega aí o PIB global, colocando assim, medido estipulado como pelo FMI, em alguma coisa no valor de 95 trilhões de dólares em 2022, contra uma dívida de mais de 305 trilhões. Quer dizer, o capitalismo ele já chegou num ponto assim onde ele é completamente solvente, ele sobrevive mais por uma aparência por uma ilusão de um fetiche, né, de uma riqueza que não existe, e pela força bruta da máquina militar imperialista que precisa continuar sugando os países atrasados para manter esse cassino que virou a economia mundial ativo, né? Agora, isso tem muita... A gente está vendo muitas notícias de que a situação deve piorar bastante esse ano, inclusive de órgãos oficiais do imperialismo, como o FMI e o Banco Mundial. Você acabou de citar aqui também uma financeira, né, a BlackRock, e coloca a gente numa situação de 2023 praticamente eu lembrei do livro do Rubem Braga, né, Feliz Ano Velho. O imperialismo vai estar numa situação parecida com essa, porque para eles a crise, você vê que não existe saída mais para eles, né? Tudo que eles fazem piora ainda mais a situação. Mas sem dúvida vamos ter um 2023 muito com fortes emoções aqui. Porque a crise econômica, ela facilita, ela coloca as condições
para revolução, né? Para movimentos revolucionários. E o imperialismo sabe disso, é por isso que o imperialismo tenta cercear a liberdade de expressão, tenta aumentar a repressão policial, tenta aumentar as leis contra protestantes. Então, o que a gente vai ver aí é um combate entre o movimento popular de reação para as pessoas poderem dirigir a si mesmas, né? Planejar a economia com base na realidade, com o que é necessário e o que que as pessoas desejam. De forma racional, né? De forma racional e não de acordo com as leis capitalistas do mais forte que quer roubar aí e arrasar todo mundo e ficar aí numa boa enquanto todo mundo está passando fome, está sem lugar para morar. Uma coisa que a gente viu no Brasil com o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Quem viveu não esquecerá o genocídio, o que era a gente ver as crianças se arrastando no meio da rua, morrendo de fome. Essa crise está chegando no imperialismo e vai ser muito difícil segurar o movimento revolucionário do povo mundialmente, né? Principalmente com essa nova aliança aí de países que estão tentando criar essa linha de resistência, né? Então, nós vamos... libertar, né? E na medida que eles se libertam, eles acentuam a crise, né? Então, nós vamos continuar acompanhando, vamos continuar falando desse assunto, vamos ter um ano cheio de acontecimentos e toda semana a gente vai estar aqui com o podcast O Mundo em Uma Hora para falar de tudo que está acontecendo. Acompanha a gente na Rádio Causa Operária, acompanha todos os canais do PCO, manda a sua ajuda para a nossa imprensa independente revolucionária, ajuda a gente a distribuir os nossos programas e a gente se encontra nas ruas para a gente segurar, dar apoio aí ao governo Lula no mundo inteiro. No correspondente internacional dessa sexta, a gente vai falar dos protestos que aconteceram contra o processo, os protestos reacionários, né? Os protestos da esquerda que foi organizado no mundo inteiro. A gente fala mais no correspondente internacional, que vai ao ar no canal Causa Operária TV Reserva, na sexta-feira, às 16 horas, horário do Brasil, horário de Brasília. Valeu, Bashar. Até semana que vem. Obrigado, Adri. Obrigado, companheiros que estão assistindo, ouvindo. Quer dizer, vamos lembrar aqui as palavras da Adri. Cada um de nós que está ouvindo aqui, que está participando no chat, é também um militante ativo, por isso colaborem com a difusão desse conhecimento, dessa propaganda política. Tiago Assad está em São Paulo, eu sou Adriana Machado, estou em Nova York e a gente volta na semana que vem com mais um podcast O Mundo em Uma Hora. Valeu, companheiros.